hoje com o candidato Roberto Robaina, né? Saudando a todos, né? Destacando que semana que vem teremos mais um ciclo de entrevistas, como vem acontecendo nas últimas semanas. Eu queria destacar de novo a questão do Enesul 24 e 25 aqui na PUC, no Teatro da PUC, né? É um evento importante para debater temas relevantes para estudantes de economia, economistas, público em geral, né? Agradecer o colinho aqui do candidato me passa, né? Pauta mínima para 2019, a gente vai debater o tamanho do Estado, o papel do Estado, né? Temas realmente relevantes. Eu queria fazer algumas considerações. O preço tem um custo de inscrição, um custo pequeno. Para o estudante de economia da PUC, ele tem a metade do preço e não precisa estar registrado no conselho. Mas é interessante destacar que aquele estudante que quiser se registrar no conselho, ele pode se registrar, não tem custo nenhum, ganha a carteirinha e fica registrado. Via site, as inscrições vão até quinta à tardinha, mas durante a sexta-feira, no próprio Teatro da PUC, podem ser realizadas as inscrições. Eu acredito que seja isso, eu vou passar para o Gustavo aqui. Obrigado. Boa noite. Nós inicialmente gostaríamos de agradecer a presença do candidato Roberto Robaina. Obrigado pela tua disponibilidade. Na semana que vem nós teremos o candidato do Novo, na quinta-feira, o Matheus Bandeira. Tá? Então, como hábito, né, nós faremos 10 perguntas ao candidato, uma 11ª a título de encerramento. Essas perguntas elas foram propostas pelos conselheiros do Corecon, pelo Conselho Regional de Economia, pelos professores da PUC de Economia e pelo Diretório Central dos Estudantes. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos e antes de iniciarmos, eu gostaria apenas de ler aqui o currículo do Roberto Robaina, né, o candidato do PSOL. Currículo esse fornecido pela assessoria. Tá? Roberto Robaina tem 50 anos, atualmente é vereador em Porto Alegre. Formado em História, com mestrado e doutorado em Filosofia aqui pela PUC. É fundador e membro da direção nacional do PSOL, Partido Socialismo da Liberdade. Começou na militância socialista ainda na adolescência, no movimento estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, Colégio Estadual Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre. Em 1984, ainda na ditadura militar, liderou entre os estudantes mobilização pelas Diretas Já. Foi também diretor do Sindicato dos Bancários no início dos anos 1990. Foi dirigente do PT até Luciana Genro ser expulsa do partido em 2003 e, junto com ela, participou da fundação do PSOL já em 2006. Representou o PSOL como candidato a governador em 2006 e em 2014. Em 2010, atingiu 31 mil votos para ser deputado estadual. Em 2012, teve a responsabilidade de representar o PSOL na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. E, naquele ano ainda, o partido conquistou 2 cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre. Em 2016, elegeu-se vereador aqui na capital, com 8.854 votos, estando entre os 10 parlamentares mais votados no Legislativo. Em pouco mais de 1 ano e meio de mandato, destacou-se pela atuação em defesa dos trabalhadores e na fiscalização do Executivo. Esse é um currículo fornecido pela assessoria do candidato e a partir dele nós, então, daremos início ao ciclo de perguntas, por favor. Né? Então, a primeira pergunta, candidato, por favor, em torno de 7 minutos. Que medidas o senhor tomará para tentar corrigir as finanças públicas no tocante a receita e despesa? Bem, boa noite a todos. Gustavo, obrigado pela gentileza da leitura do currículo, pelo convite. Conselho de Economia também, muito obrigado. Saudar amigos que eu tenho aqui, a professora Jane, que é coordenadora da pós-graduação do Serviço Social aqui da PUC, o professor Marcos, vários amigos, o Israel Dutra, que é presidente do PSOL. Sabe, Gustavo, eu acho que nós temos um quadro, eu estava comentando com os representantes do Conselho de Economia. A primeira pergunta, a resposta à primeira pergunta, ela é, de uma certa forma, a discussão de todas as outras. Então, e o debate, obviamente que o debate cortado, natural que seja assim, para não ficar se falando 1 hora aqui de modo ininterrupto e o pessoal dormir, né? Ir embora rápido, as perguntas vão tentando especificar os temas. Mas eu quero começar dizendo que eu vejo que nós temos um quadro muito difícil,
Eu tenho participado de debates, e evidentemente que os debates de rádio e televisão é 1 minuto e 30 segundos, e a gente precisa falar o mais claramente possível para o povo, disputando um espaço político onde a tentativa dos candidatos sempre é o voto e tentar vender uma certa ideia de facilidades, ou seja, confie em mim, vote no meu projeto e os problemas serão resolvidos. Óbvio que no caso do Sartori não é assim, porque ele é o governo, então ele tenta supostamente dar realismo para a situação, porque ele diz, não, nós não conseguimos porque as condições não são propícias para isso, então ele tenta dar, mas na verdade o que defende a situação tal como está. Os que tentam apresentar a ideia de mudança tentam vender a ideia de que é fácil ou de que tem as promessas e as soluções para tudo. Quando eu digo que a situação é difícil é porque nós somos conscientes que a crise é enorme, a crise econômica, não só a crise do Estado. Há uma enorme crise do Estado. Há de fato crise fiscal. Porque aqui nós estamos discutindo receita, despesa, nós estamos discutindo crise fiscal. Mas há não só uma crise do Estado, há uma crise do modo de produção, há uma crise do processo de reprodução do capital. Nós já temos, e a solução para isso não é uma solução fácil, evidentemente. E do nosso ponto de vista, quando nós nos apresentamos, quando nós fazemos a disputa, é porque nós estamos convencidos de que, para a classe trabalhadora, para a juventude, para aqueles que defendem a universidade e a educação pública, a saúde pública, é preciso construir um certo corpo político e social capaz de, em primeiro lugar, oferecer resistência, porque não somos nós que estamos governando. Então, se não tiver resistência, a situação vai ficar pior, porque os planos que existem são planos de fazer com que a crise, que é real, seja paga pelos mais pobres, pelos trabalhadores, e o desmonte do serviço público é parte disso, a falta de investimento em saúde e em educação é parte disso, o que foi votado no Congresso Nacional dos 20 anos de congelamento para a saúde, para a educação, para a segurança, se expressa também na promessa para o ano que vem de corte do CAPES, né, da pesquisa, do financiamento, que é uma tragédia, mas que a ameaça existe. Então há uma necessidade de resistência, e a partir de ter resistência é preciso formular alternativas também, porque sem alternativas a resistência não tem como se constituir como uma resistência capaz de alterar a realidade. Ela vai evitando que se perca mais, mas ela não é capaz de alterar a realidade se não houver propostas positivas sobre o que fazer. Então, quando eu digo que há uma crise geral, e agora, como eu tenho bastante tempo, porque bastante tempo, na verdade é essa, eu agradeço, porque nós sabemos que o sistema político eleitoral vai fazer, no caso da campanha eleitoral, eu vou ter 11 segundos. Nós estamos pensando que nós vamos falar em 11 segundos. As demais candidaturas têm 1 minuto, 3 minutos. Foram eles que fizeram essa legislação, né? São os partidos que dominam, que fizeram a legislação, que tem esse nível de desigualdade no tempo de televisão, e nós sabemos a importância que tem o tempo de televisão. Mas aqui a gente pode qualificar mais o debate e também romper com essa ideia de, não, é tudo fácil. Nós temos um PIB no Brasil de 6 trilhões. Isso era um pouco esse quadro. Nós já temos, faz pelo menos, desde 2014, quer dizer que nós temos 4 anos no Brasil de recessão ou estagnação econômica. A perda do produto interno bruto dos últimos anos foi de pelo menos 8% do PIB. É isso que nós temos de perda do produto interno bruto. Mesmo no último ano, nos últimos períodos do governo Dilma, quando tinha 1% de crescimento, se nós somarmos, se nós tivéssemos, nesses últimos 4 anos onde teve recessão e estagnação, se nós somássemos pelo menos 1% do PIB, nós teríamos que nos recuperar em relação a 2014, pelo menos uns 12% de perda. Então, o atraso, o impacto da crise foi tremendo. E eu não tenho dúvidas que tem vários professores de economia aqui é uma entidade de economia que promoveu, e é importante que os economistas discutam, porque nós não estamos simplesmente numa situação onde foi o ciclo econômico. A recessão nossa não é só a recessão cíclica que sempre tem na lógica do desenvolvimento do capitalismo. A recessão que nós tivemos e que nós temos ainda, ela teve um componente também político de desorganização do próprio funcionamento
da lógica do próprio capital. E você sabe, quem me conhece, que eu sou socialista. Então, eu estou discutindo aqui a realidade tal como ela é e dizendo que a recessão que nós tivemos ela não é só explicada pelo ciclo. Nós estamos no nível mais baixo das possibilidades. Quanto tempo eu tenho? Perdão, que eu... Mais 2 minutos. Nós estamos num nível de recessão que, pela lógica do ciclo, já teria que ter tido a reativação econômica. Só que nós tivemos um componente político que foi uma escolha majoritária, hegemônica da burguesia brasileira, de romper o pacto que havia, o pacto político que havia, sobretudo hegemonizado pelo PT e pelo PSDB, que desde 94 constituíram um pacto político informal. A partir de 2003 teve um pacto político formal, ou melhor dizendo, de 2002, quando Lula faz a famosa Carta ao Povo Brasileiro, é um pacto político formal. Aquela carta é um pacto político entre PT e PSDB, não é à toa que vai Henrique Meirelles para o Banco Central, não é à toa que o Sarney se mantém no Congresso Nacional. Esse arranjo político, que foi o arranjo político pós-Constituição de 88, foi quebrado no Brasil por uma série de fatores, pelo desgaste do próprio material, porque aquele pacto tinha limites para ser levado adiante, e o impeachment, que na verdade foi impeachment na forma e golpe parlamentar de conteúdo, provocou uma desorganização ainda maior. Então a burguesia que fez a escolha, que era, de uma certa forma, vamos normalizar a situação, tirando a Dilma do poder, na verdade desorganizou ainda mais o cenário político e fez com que tivéssemos um componente político no processo do ciclo de desenvolvimento do capital. Então, despesa e receita de Estado, agora nós vamos, porque eu comentei que, como a primeira pergunta permite discutir todos os temas, agora nós vamos seguindo, porque eu sei que tem outras perguntas que me permitem também discutir receita e despesa do próprio Estado. Mas eu queria dar esse marco, porque não há como ter desenvolvimento real do Estado sem uma mudança da situação nacional, porque tem relações entre a capacidade do país de produzir, de gerar renda, emprego, riqueza, e a capacidade do Estado de arrecadar para poder realmente fazer políticas públicas. Na segunda questão, por favor, no seu plano de governo, as alíquotas de ICMS majoradas serão mantidas? Então, aí tem... aí eu quero começar a discutir e a gente poder debater propostas que são... esse tema específico, não é um tema simples, porque se vai inspirar o modelo esse do Sartori de aumentar os 18%, Jorge, eu sei que apresentou toda uma tabela de redução. Se sabe que a diminuição da alíquota vai provocar uma diminuição da receita, isso é fato. O próprio Sartori tem falado que é de cerca de 2 bilhões. Nós não vamos fazer nenhum compromisso político com manutenção de imposto. Nós não vamos fazer esse compromisso político. Por quê? Porque está relacionado com construir uma linha política que permita fazer uma luta para inverter a lógica econômica, que é a lógica econômica que vigora. A lógica econômica que vigora no governo Sartori, tem uma pergunta específica sobre isso, é a lógica do desmonte do Estado, é a lógica de fazer com que os trabalhadores paguem pela crise, e, ao mesmo tempo, fazer com que também a classe média, enfim, nós sabemos que, do ponto de vista da tributação, há uma tremenda injustiça tributária no Rio Grande do Sul e no país. Nós sabemos que o nível de sonegação é muitíssimo alto. Nós não vamos ter nenhum compromisso de manutenção de impostos que já são elevados, no caso da energia, onde a grande carga no Rio Grande do Sul é combustível, não é à toa que aqui teve maior impacto o aumento da gasolina, energia, combustível, então, e ao mesmo tempo, nós sabemos que tem sonegação, por um lado, sonegação pesada, e benefícios fiscais pesados. Crédito presumido para a indústria automobilística, crédito presumido para fábricas de cigarro, quer dizer, então, o sujeito paga na energia, tributos, paga nos combustíveis, tributos, na gasolina, no diesel, mas carro não. Carro tem crédito tributário, crédito presumido. As indústrias de fumo, a mesma coisa. Então, nós queremos fazer um debate sobre uma inversão da lógica. Nós queremos, em primeiro lugar, que haja cobrança dos sonegadores. Os cálculos dos trabalhadores da Receita, que é evidente que não é simples fazer esse cálculo, mas são os trabalhadores que se dedicam a isso, eles estimam que há 8 bilhões de reais que
poderiam ser cobrados e não são. Então, não é um valor pequeno. Nós acreditamos que um dos primeiros debates é o combate à sonegação. Além disso, além de combater a sonegação, nós achamos que tem que se discutir as isenções fiscais. Eu quero ir passando para nós. A terceira questão, o senhor continuaria pagando os salários do funcionalismo parceladamente e não podendo pagá-los integralmente? Adotaria os mesmos critérios do governo atual? Não, nós temos obrigação de pagar o salário dos servidores em dia. Isso é a primeira obrigação. O governo Sartori, do ponto de vista político, ele mostrou a sua falta de compromisso com os servidores, não só na sua postura, quando falava que os professores que quisessem um piso e fossem buscar no tumeleiro, mas também do ponto de vista simbólico. O Sartori começou o governo, deu um reajuste de 45% do seu salário, depois ele recuou. Eu cobrei isso num debate na Gaúcha, e o Sartori, depois, no final, ele disse que não era verdade, que ele tinha... Mas ele recuou depois de decretar o aumento do seu próprio salário. Quer dizer, o cara começa governando, começa numa linha de ataque aos servidores públicos, já na pré-campanha ele já estava atacando, quando falava sobre o piso do tumeleiro, e chega e decreta aumento de 45% do seu salário. Aumenta em 27% o salário dos deputados, o salário dos secretários. Então, é um desrespeito, é um deboche. Se pode chegar a uma situação fiscal num Estado onde o Estado não tem condições de pagar, bem, em tese se pode, óbvio que se pode. Mas um governo decente, em primeiro lugar, ele se sacrifica, e foi o oposto do que o governo do PMDB fez. E isso, obviamente, que é uma lógica política, onde o PMDB aqui é aprendiz do PMDB nacional. O Sartori se apresenta como humilde, mas o seu governo é um governo de ataque permanente a todos os humildes, ao desmonte do Estado. Então, nós temos que fazer esse compromisso não tem nenhuma possibilidade de não ser cumprido, para poder ter realmente serviço público minimamente digno. Aí entra, novamente, a primeira pergunta. Nós temos que discutir a questão da receita. Quando nós falamos da sonegação, é um ponto, é um determinado recurso. Nós não estamos falando de poucos recursos, porque, pelas estimativas dos técnicos da Receita, significa um orçamento da educação inteira. Durante o ano, se sonega. Quando nós falamos de isenções fiscais, nós estamos falando também de recursos razoáveis. Alguns estudiosos falam em 4 bilhões, outros falam em 8 bilhões. Evidentemente que é muito difícil, porque há muito difícil precisar os valores, porque não há transparência. Né? Esse tipo, até o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas pediu os dados para o governo, mas não tem. Nós só temos detalhados, eu pelo menos só tenho detalhados as isenções fiscais do ano de 98, 99, porque eu acho que aí já acabou, eu pelo menos esses dados detalhados tenho. E na verdade, se nós pegarmos as empresas praticamente não mudaram. Philips Morris, Souza Cruz, Gerdau, a John Deere, são grandes empresas capitalistas que têm isenção fiscal. Eu, nos debates, tenho comentado uma especificamente, que eu creio que, em termos de valores, não é o maior valor, mas é um escândalo muito grande, que essa empresa é a Videolar do Lírio Parisotto. Esse Lírio Parisotto, que foi o acusado não, foi o que agrediu a ex-modelo Luísa Brunet, né? Ele é o segundo homem mais rico do Rio Grande do Sul. Segundo homem mais rico do Rio Grande do Sul, dono da Videolar. Ele está entre os 42 homens mais ricos do Brasil pela Forbes. Pois ele recebeu um benefício fiscal na Assembleia, votado nessa legislatura, na Assembleia Legislativa. A exceção foi o Pedro Ruas, do nosso partido, que votou contra, e o Enio Bassa, do PDT, os dois que votaram contra, um benefício de 380 milhões. Quer dizer, não é que o Estado pague os 380 milhões, ele deixa de pagar, deixa de tributar esses 380 milhões. A contrapartida desse cidadão foi gerar 5 empregos. 380 milhões não resolve, evidentemente, a crise fiscal do Estado, mas 380 milhões é 3 vezes mais o orçamento da cultura. 380 milhões é o orçamento da assistência social. 380 milhões, portanto, permite que haja... Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um quadro de cerca de 359 mil famílias, aqui nós estamos falando aqui que tem o pessoal do Serviço Social, tem 359 mil famílias, porque aqui cortaram o RS, o programa da Bolsa Família do Rio Grande do Sul, cortaram, era muito pequeno que o traço dava,
era realmente de dar vergonha, não era um valor muito baixo, mas tinha e cortado. E agora, os 359 mil famílias que recebem o Bolsa Família, a quantia é mais ou menos de 59 milhões mês. Bem, se nós falamos em 359 mil famílias, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que devem receber 650, 700 milhões. Foi a metade desse valor foi presenteado a um único caso de isenção fiscal, a um único benefício fiscal. Isso não pode acontecer. Quer dizer, então, nós queremos fazer esse debate, e esses dois debates, eles competem diretamente ao governo estadual. O tema das isenções, dos benefícios fiscais, ou seja, nós não temos uma linha de negar, pode haver casos de isenções fiscais que se justifiquem. Quer fazer um processo de desenvolvimento industrial numa região, eu aceito, não é o caso mas, o mas tem muita importância, a lógica que tem dominado, e nesse caso, infelizmente, não é só do governo Sartori, vem de antes, vem de muito tempo antes. Os dados que eu tenho, detalhados das isenções fiscais, são de 99, portanto, já foram no governo do Olívio, nesse caso. Depois a gente tem que falar sobre o caso Ford, do caso da Ford, mas faz muito tempo que há uma política de benefícios fiscais que não pode continuar. Então, nós queremos fazer a discussão sobre a receita para poder mostrar, fazer o contraponto de que se pode pagar os servidores, que se pode melhorar a situação do Estado, mostrando de onde saem os recursos, porque isso é uma situação onde nós sentimos essa responsabilidade de fazer o debate sobre a receita também. O debate das despesas, mais ou menos o governo faz, né? O corte das despesas do governo Sartori é basicamente no funcionalismo. No Plano Nacional, os cortes de despesa são ligados à educação, à saúde pública. Evidentemente que se pode ter despesas em relação a cargos de confiança que devem ser cortadas, despesas de ineficiência e de corrupção que certamente existem, ainda mais em se tratando de um governo do PMDB, cujo presidente da República é especialista nisso, mas nós precisamos também discutir receitas, e nós achamos que entre economistas vale a pena os economistas também aportarem sobre esse assunto. Desses dois pontos de vista, depende só do Estado. Sonegação e isenção fiscal. Por favor, a quarta pergunta. O atual governo cogitou vender sua participação no BRDE e também vendeu ações do Banrisul. Como o seu governo irá tratar o crédito à economia regional? Olha, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que conseguiu manter o banco público. E nós acreditamos que foi uma grande vitória. É óbvio que a lógica que está dominando o Banrisul também é uma lógica muito já de privatização também. Né? Venda de ações, o governo está... E também de distanciamento do banco em relação às necessidades do Estado. Então, o crédito no Banrisul é caro. Embora o Banrisul tenha lucro. O Banrisul teve 1 bilhão de lucro em 2017, teve 600 milhões de lucro em 2016. Então, o Banrisul tem lucratividade. Nós pensamos que é muito importante que o Banrisul, que o BRDE, no caso do Badesul também, embora o Badesul tenha sido mais desmontado, nós tivemos todo esse conflito envolvendo os créditos do governo do PT em relação à IESA, créditos muito mal feitos, né? Questionados juridicamente, sem retorno para o banco. Mas no caso do Banrisul, o banco tem uma situação boa. E nós pensamos que, do ponto de vista dos interesses do Estado, uma das grandes necessidades é investir na pequena agricultura. Todos falam, e é verdade, que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que tem um peso do agronegócio enorme. Né? Mas o agronegócio tem um peso grande no Rio Grande do Sul, tem uma incidência, dizem que o valor adicionado básico da agropecuária no Rio Grande do Sul é de cerca de 10%. E pelos economistas, pelo menos, eu não sei se bate com os economistas aqui do Rio Grande do Sul, mas os economistas da USP, quando faziam o cálculo da relação entre o valor adicionado básico e a incidência no PIB a partir dos serviços e da indústria, falam que é de uma porcentagem de 4 vezes mais. Então, se no plano nacional nós temos um peso de 20% do agronegócio no PIB, o Rio Grande do Sul é de 40%, porque o valor adicionado nosso aqui básico é de 10%. Então tem um peso grande o agronegócio no Rio Grande do Sul.
Mas o agronegócio tem um peso grande. O problema é que no processo de desenvolvimento da agricultura do Rio Grande do Sul, nós estamos cada vez mais virando dependente da exportação de produtos primários, basicamente da soja. E para nós isso é um problema, porque isso é um tema também a ser discutido, Lei Candir, que eu acho que é importante, quando eu tiver um certo tempo eu quero debater, mas isso faz com que os pequenos agricultores também comecem a ficar dependentes da soja. Isso está levando a um processo de desindustrialização do Estado, de descapitalização. Então, seria muito útil, na nossa opinião, poder fazer um plano econômico que fizesse uma ligação entre o Banrisul, a pequena agricultura familiar. O MST tem uma capacidade também de elaboração sobre a política agrária, sobre a política de crédito. Nós sabemos que o crédito nacional para a agricultura e para a pequena agricultura simplesmente secou. Não há mais política nacional de incentivo de crédito para a pequena agricultura. Então nós acreditamos que o Rio Grande do Sul, o Banrisul, tem que ter esse papel, além de cooperativas, porque também tem que apostar em cooperativas de crédito, cooperativas de... No caso de crédito, não, mas o Banrisul apostar em cooperativas de produção, de consumo. Nós vemos que o Banrisul tem esse papel que, evidentemente, para ser feito, para que possa ser aproveitado, não tem como se fazer uma proposta. Nós estamos numa disputa eleitoral. Um plano que tem a mínima possibilidade de ter incidência real e ter capacidade de ter efeito multiplicador, ele tem que ser feito com a sociedade, tem que ser feito de modo democrático. Nós sabemos o que significou as experiências de planificações burocráticas, né? Se há um debate no mundo entre planificação e mercado, e como se combina planificação e mercado, ou se a economia tem que ser só de mercado, ou tem que ser planificada, tem uma conclusão que já se pode fazer de modo peremptório, é que a planificação burocrática não dá certo. Nós tivemos muitas planificações burocráticas e elas não dão certo. Então, um plano do Banrisul vai exigir uma mobilização dos pequenos agricultores, das pessoas que queiram se organizar em cooperativas de consumo e de produção, para que a gente possa realmente ter essa relação entre um banco público com alguma capacidade de crédito e as pessoas que possam tomar esse crédito para multiplicar esse aporte. Na quinta pergunta, o senhor pretende aderir ao regime de recuperação fiscal, se o atual governador não o fizer até o final do ano? Não, o projeto do governo Sartori é uma tragédia, né, em relação a isso. Bem, já foi o PMDB foi quem fez o acordo da dívida. Esse acordo da dívida foi feito em 98, entre o Brito, do PMDB, e o Fernando Henrique, do PSDB. Foi um acordo lesivo para os interesses do Estado, um acordo que já foi a expressão dos interesses da oligarquia financeira dominando a economia e a política brasileira e a política gaúcha. O governo, nós em 2006, eu fui candidato a governador, foi a primeira eleição do PSOL, primeira disputa que o PSOL participou. E nós fizemos o questionamento da dívida, do sistema da dívida, sustentando que a continuidade do sistema da dívida ia inviabilizar o Estado. Isso foi em 2006. Naquela época, nós levantávamos a defesa do não pagamento, da suspensão do pagamento da dívida, que é o que nós defendemos. Aquilo era tratado como um tabu, não se podia questionar a dívida tinha que ser paga, era natural pagar, e qualquer um que questionasse isso estava falando sobre qualquer assunto, mas não estava falando sobre a disputa real e os problemas reais. Tentavam passar a ideia de que não era um problema, que se poderia seguir pagando a dívida e o Estado continuaria podendo se reproduzir normalmente. Bem, de lá para cá se demonstrou o oposto. Se demonstrou tão o oposto do que eles diziam, que o próprio Sartori deixou de pagar. Então, o Rio Grande do Sul, nesse momento, não está pagando. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu liminar para a suspensão do pagamento. Porque esse esquema é agiotagem, é juros sobre juros. O governo Sartori, ele foi forçado. Não é que ele fez uma opção soberana de não pagar, ele colapsou, como nós prevíamos que iria colapsar, o governo do Estado nesse sistema de pagamento da dívida, são entre 3 bilhões, 300 milhões, 400 milhões que eles pagavam todo ano. Isso colapsou. Agora, o governo segue respondendo aos interesses da oligarquia financeira e segue tentando impor esse processo de drenagem dos recursos do Estado para a União e para o capital financeiro, porque não é para a União,
é para os bancos. É para os bancos, em primeiro lugar. Eles seguem tentando impor. E nesse regime de recuperação fiscal, agora, que eles querem que o Estado participe, significa prorrogar por mais 20 anos o pagamento da dívida. Isso, bem, a minha formação é em história, mas quem conhece um pouco da história sabe que a Segunda Guerra Mundial ocorreu porque quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes foi uma imposição para a Alemanha que era uma imposição impossível de ser cumprida. E acabou a Alemanha se levantando e promovendo a Segunda Guerra Mundial. Pois esse tipo de acordo é pior que o Tratado de Versalhes, porque eu nunca vi uma dívida sendo imposta por 50 anos de um ente federado sobre um Estado, 50 anos. E os cálculos indicam, isso os economistas, os professores podem me corrigir, mas esses são os dados que nós temos. Quando a dívida quando teve o acordo da dívida, era 9 bilhões na época. Se for fazer uma atualização, daria uns 42 bilhões. Se atualizar os valores de 98 para cá. Bem, nós pagamos 26 bilhões. Isso foi o que se pagou até 2017. E a dívida atualmente é de 58 bilhões. Isso não faz nenhum sentido. É porque foi um sistema de agiotagem. E nisso nós somos muito críticos. O regime de recuperação fiscal, além de exigir que não se contrate mais ninguém, então está proibido contratação, está proibido, tem que privatizar estatais. O regime de recuperação fiscal faz algo ainda que eu considero talvez mais grave. O regime de recuperação fiscal renuncia à cobrança judicial, à luta judicial. Então, o Rio Grande do Sul não pode renunciar à luta judicial. Se até esse Supremo Tribunal Federal, que digamos atualmente, nessa crise que nós temos no país, nessa falta de representatividade, o Supremo Tribunal Federal não é um grande órgão da justiça. Pois o Supremo teve que reconhecer algum problema nisso. Nós vamos ter que mobilizar, esse tema não pode não ser resolvido. Nós tivemos uma experiência já no Brasil de questionamento, infelizmente não foi desenvolvida, mas nós tivemos um questionamento do Itamar Franco em 99. Em 99, de lá para cá, nunca mais foi questionado. Bem, é lógico, não é fácil questionar o sistema da dívida, porque o sistema da dívida é justamente o sistema montado pela oligarquia financeira para fazer com que a economia tenha como centro a remuneração do capital financeiro. E essa remuneração do capital financeiro, no caso específico nosso, significa drenar todos os anos quase 4 bilhões de reais para os bancos. Então nós não vamos aderir ao regime de recuperação fiscal, vamos combater essa política, porque essa política é uma política que prorroga por mais 20 anos, que por sinal aumenta depois as parcelas mensais. Se tiver a suspensão do pagamento por 6 anos, o aumento das parcelas mensais é de 100 milhões, então isso não é bom para o Estado. Não é nada bom para o Estado, e isso reproduz uma lógica que é a lógica que tem nos levado a essa situação catastrófica que nós temos. Infelizmente, sim, eu quero alertar, infelizmente, parece mentira. A situação é ruim, mas ela pode piorar. E esse é o fato. Para nós, isso, se nós não tivermos consciência disso, por isso que isso está relacionado com o que eu falava no início. Nós estamos indo para uma campanha eleitoral, eu vejo os discursos candidatos, é quase uma alienação. Não é um alerta de que nós temos uma situação ameaçadora para o povo brasileiro. É uma disputa de promessas de que se o sujeito X ganhar, vai resolver, se o Y ganhar, vai resolver, quando nós sabemos, isso é a nossa leitura geral, que esse processo eleitoral não vai resolver nada. Quem tem a ilusão de que isso vai resolver, não vai resolver. Então é preciso fazer os debates reais para discutir qual é a situação real, discutir como se resiste e discutir que propostas existem. Nós não estamos dizendo que as nossas propostas são fáceis. Se as nossas propostas fossem fáceis, bem, o pessoal já estava com uma força enorme. Não é fácil a proposta nossa, porque a proposta nossa exige uma negação da lógica que domina. E quando tu tem uma negação da lógica que domina, tu tem que primeiro ter a capacidade de negar a lógica que domina e depois introduzir uma nova lógica. Só que a nova lógica não existe. E sempre é difícil desenvolver e dar uma compreensão coletiva para algo que é inexistente. Porque o nosso projeto não existe. O nosso projeto é uma crítica do que existe, e a partir da crítica radical do que existe, nós estamos tentando formular orientações para mudar
tem algumas que são fáceis. Qualquer pessoa de sentido comum sabe que um empresário tem que pagar imposto, que sonegação é crime. Nós temos aliados, que são os trabalhadores da Receita do Estado, que nos dizem isso. Infelizmente, sempre o Estado foi parceiro do crime da sonegação. É isso que nos dizem. É 30% do que é arrecadado sonegado. Isso não é o pessoal que está dizendo, isso não é o PCB. Isso são os técnicos da Receita, auditores, técnicos, que têm competência para analisar o que sonega e o que se poderia fazer. Então, tem temas nossos que são fáceis, outros são mais complicados. Esse da dívida é mais complicado. Por que é mais complicado? Bem, porque é fácil dizer não pagar, suspender. Agora, nós temos que ganhar as pessoas para defender essa medida e compreender que, evidentemente, medidas como essa levam a efeitos que são efeitos de enfrentamento contra a lógica que domina o país. Nós vimos o que aconteceu na Grécia. Na Grécia também teve questionamento ao sistema da dívida fortíssimo. Bem, o sistema bancário europeu obrigou os gregos a se ajoelhar. Então, nós não estamos falando que a luta é fácil. Nós estamos falando que não há outra saída a não ser lutar, porque a situação que já é ruim pode piorar, aliás, irá piorar se a oligarquia financeira seguir dominando. Ela pode, conjunturalmente, dar uma melhorada. Por quê? Porque o PIB caiu tanto, o produto interno bruto caiu tanto, a recessão é tão profunda, que evidentemente que tem PIB potencial para ser desenvolvido, porque existe uma capacidade instalada que não exige novos investimentos por parte dos grandes capitalistas. Mas a lógica do capital no Brasil é reduzir o máximo possível os salários e fazer com que haja o máximo de poupança pública, poupança popular, o que seja, para também drenar o capital financeiro. Por isso que eles não param de insistir no pagamento da dívida e por isso que nós não devemos parar de insistir no não pagamento dela, porque isso é transferência de riqueza do povo para a oligarquia financeira. No prognóstico da Fazenda está considerando-se um reajuste de pessoal somente de 3% do crescimento vegetativo e nada mais. O senhor estaria disposto a conter a folha pagando somente o crescimento vegetativo? Não, a nossa linha é que os servidores públicos têm que ser valorizados. Então, se tem uma política de arroxo salarial constante, é o que o governo tem feito, nós achamos que é uma indecência. Os professores do Estado, quem conhece algum professor estadual sabe que os professores estaduais estão adoecendo. Trabalham 60 horas, não conseguem parar de trabalhar e ganham salários de fome. O básico de 40 horas de um professor, eu quando vejo esses governantes atribuindo a responsabilidade da crise do Estado aos servidores públicos, é realmente uma situação indignante. Uma professora, um professor que trabalha 40 horas tem o básico de 1.260. Quer dizer, quando nós falávamos do piso, que o Tarso não pagou, o piso é de menos de R$ 2.500. Nós estamos falando de salários muito baixos. Os policiais civis e militares também ganham muito baixo. Então, a nossa defesa é a defesa da valorização dos servidores e, portanto, a nossa defesa é a busca de uma aliança com os servidores para que também os servidores sejam parte de uma luta para inverter a lógica. Essa lógica implica, sim, na questão do combate à sonegação, implica no questionamento das isenções fiscais, implica já no plano nacional ao questionamento da questão da dívida. Isso tem importância porque, no caso da dívida, quando o Itamar questionou em 99 a dívida de Minas, aquilo permitiu, isso já é balanço para os antigos, né? Mas quando o Olívio ganha a eleição, e o Olívio foi, dos últimos 50 anos, o governo mais de esquerda que teve no Rio Grande do Sul, tá? Mas o Olívio ganha a eleição em 98, e em janeiro de 99 o Itamar questiona a dívida de Minas, e provoca uma crise nacional. Tanto que ali foi a desvalorização do real. O PT do Rio Grande do Sul, naquele momento, ao invés de acompanhar Minas e fazer o questionamento da dívida, o governo negociou com o Fernando Henrique e todo o questionamento dos servidores públicos, ao invés de ser um questionamento para mudar a política nacional, passou a ser interno de questionamento ao próprio governo. Por isso que nós tivemos, naquele momento, um ano depois do governo do Olívio, a maior greve do magistério que eu me lembro. O Gigantinho teve 18 mil professores. Foi um mês de greve enfrentando o governo Olívio.
Aliás, uma das reivindicações daquela greve era o não pagamento da dívida com a União. E o governo Olívio, naquela oportunidade, não aproveitou esse momento para fazer a unidade entre o Rio Grande do Sul e o Minas Gerais, para fazer o questionamento do sistema da dívida. São oportunidades perdidas. 3 anos depois teve a vitória do Lula, mas aquele momento era um momento muito importante, porque o neoliberalismo no Brasil estava já sendo questionado, o Fernando Henrique estava enfraquecido. Então se podia fazer mudanças estruturais, ou pelo menos lutar por elas. Então, quando me pergunta sobre uma política de manutenção de um arrojo salarial sobre os servidores públicos, a nossa posição é não. Nós somos contrários à manutenção do arrojo salarial sobre os servidores públicos. Queremos pagar os servidores, pagaremos os servidores em dia do governo do PSOL e queremos uma política para fazer com que os servidores sejam valorizados em termos salariais. Existe uma questão. Atualmente, a infraestrutura do Rio Grande do Sul não está acompanhando as necessidades da economia. Qual será a maneira utilizada pelo seu governo para ampliar os investimentos em infraestrutura? Olha, eu vejo assim, nós temos um quadro geral. O Rio Grande do Sul é uma tragédia nisso. Os investimentos para poder consertar e duplicar rodovias, investir para que as estradas deixem de ser esburacadas como são, que são, na verdade, estradas da morte. O Rio Grande do Sul está com várias estradas da morte, então tem que ter investimento público pesado. Não é pouco recurso público que tem que ter. Ao mesmo tempo, tem alguns outros investimentos ou algumas outras medidas que exigem menos recursos e que, infelizmente, aí exatamente por que não está ocorrendo, eu não tenho claro exatamente qual é o fator que explica que nós tenhamos tão pouca participação das hidrovias do Rio Grande do Sul, tanto no transporte de passageiros, quanto, inclusive, no transporte de mercadorias. Que as rodovias tenham peso no Rio Grande do Sul, a gente sabe por quê. No Brasil, a gente sabe por quê. A greve dos caminhoneiros de 99 nos mostrou o que significa isso. Tinha gente que não sabia disso, em 99 aprendeu. Quem esqueceu, não sabia, lembrou de novo o peso que tem o transporte rodoviário, que foi a importação nossa do modelo norte-americano para poder ser mercado consumidor da indústria automobilística, que já estava com superprodução nos no próprio Estados Unidos. Então, eles precisavam exportar capital e exportar a indústria automobilística para cá, e nós ficamos destruindo as nossas ferrovias, mas ferrovias, portanto, têm nível de desmonte razoável, exige investimento, mas hidrovias, eu creio que é um ponto importante para poder se aproveitar. E creio que isso ajudaria, isso, do ponto de vista do próprio capital, é algo que se pega Porto Alegre até Cachoeira, toda essa região se poderia fazer por hidrovia, quer dizer, e é totalmente desaproveitado. Então, eu creio que algumas medidas reformistas viáveis, que não exijam tantos recursos, são possíveis de serem feitas. Outras que envolvem um nível de investimento maior, é evidente que a equação é uma equação que envolve também um aumento da arrecadação. Oitava questão, por favor. Qual a sua opinião sobre a distribuição da folha de pagamentos da Brigada Militar? E, de modo mais genérico, quais são as suas propostas para a segurança? Olha, o caso das forças de segurança, nós sabemos que tem uma desigualdade entre os soldados e os coronéis. Né? Quantos coronéis ganham? Coronel, major ganham 30 mil, o soldado ganha 3 mil. Então, isso aí essa desigualdade salarial que existe é um absurdo. Então, isso é um ponto para nós muito crítico. Nós sabemos que são os coronéis que mandam na segurança pública, os coronéis, os delegados, são os que têm peso. Infelizmente, toda a nossa segurança pública está muito associada a um tipo de modelo que é fazer o Estado ter capacidade de repressão contra o povo, contra movimentos populares. Esse é o sentido mais importante das forças de repressão, não só para garantir segurança para o povo, mas sim garantir segurança para os donos do poder, os donos das grandes empresas, enfim. A gente vê isso em cada grande mobilização, como é que atuam a eficiência, no caso, das políticas da segurança pública, né, nesse caso, segurança pública, entre aspas. Então, essa desigualdade, nós sabemos que, hoje em dia, nós tem dupla porta de entrada, né, tanto no caso da Polícia Civil quanto na Polícia Militar. O sujeito, em tese, né, pela lógica até da meritocracia, o sujeito tinha que começar como soldado, depois seguir, vai para sargento, vai para tenente, até chegar a coronel. Isso seria lógico, o sujeito que conseguir fazer. Mas não é assim o concurso, né? O concurso público, o sujeito vai direto para tenente. O sargento nunca vai chegar a coronel.
E o delegado precisa ter um curso de direito, né? Então, nós temos essa divisão salarial e essa divisão também, essa forma distinta de entrar na corporação. Eu creio que teria que ser quebrado, né? Teria que ter, é um plano de carreira único, tá? Do inspetor para o delegado, do soldado para o coronel, teria que ser um plano de carreira único, não é assim. E a desigualdade salarial também é enorme. Agora, sobre segurança pública, eu queria aproveitar e também problematizar. Eu tive num evento hoje de tarde chocante. Eu fui no... a gente pensa que a gente não se surpreende sendo candidato e, portanto, participando de política o tempo inteiro, 24 horas. E me chocou, Israel, a Floresta, não é, o Instituto Cultural Floresta. É o bambambam da segurança pública. Instituto Cultural Floresta. É uma loucura o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. É o estado mais avançado do plano de privatização da segurança pública. É um instituto, já estava na mesa, eu me choquei porque na mesa era o Goldenstein. Eu acho que é o filho, é o mais novo dos Goldenstein. Então era diretamente o grande construtora, né? A Odebrecht daqui, né? A Odebrecht gaúcha, digamos assim, construtora, chefiando a atividade. Na lógica qual? Aí entrava a lógica. Os empresários vão aportar para a segurança pública. Em troca vão ter benefício fiscal. Essa é a lógica. E não tem determinação de onde é que vai se atuar, os setores de segurança pública, onde é que eles vão atuar a partir do aporte financeiro desses empresários. Então é a privatização da segurança pública. O empresário, então, terminou lá anunciando que vão dar 150 armas para a polícia, estavam dando viaturas. Por que é chocante? É chocante porque, de fato, se nós aceitarmos a lógica de quem paga, determina a segurança pública, então é a privatização da segurança pública. E são os empresários que vão determinar qual vai ser a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Isso é esse instituto. O Pedro Ruas fez 2 emendas. Viu, Jânio? O Pedro Ruas fez 2 emendas. Por quê? Não é tão simples ser contra, né? A ideia do senso comum, não tem dinheiro para a segurança pública, então vamos lá, os empresários preocupados com o futuro do Rio Grande vão lá e aportam para a segurança pública, vão lá e compram uma viatura, Pedro Ruas fez 2 emendas, que foi discutidas no pessoal. Uma, que os empresários que aportem não possam ter nenhum caso de sonegação. O básico, não pode ser sonegador de imposto e ter isenção fiscal. E a segunda emenda era, não pode já ter isenção fiscal. E ter outra isenção fiscal agora, porque senão nunca vai ter receita. Vai ser sempre renúncia de receita, não tem Estado que chegue. Aí, justamente, se nós estamos discutindo a necessidade de ter financiamento para o que é público, então não pode se renunciar à receita. E fizemos uma outra emenda, que era ter controle externo de para onde é que, não ser o comitê dominado pelas empresas, que decidissem para onde é que vão, onde é que vai se priorizar, mas sim que sejam índices públicos de onde a situação é mais violenta, onde os problemas são maiores. Bem, essas emendas não foram aprovadas e o projeto foi aprovado com o voto de todos. Só o pessoal votou contra. Só o pessoal votou contra. Então, para nós foi alarmante isso, tá? Porque é um avanço do projeto de privatização da segurança com um componente, que na nossa opinião é grave, que envolve o incentivo a que as forças de segurança que são públicas trabalhem para os interesses privados. Bem, isso é um passo para a constituição de milícias, porque ela é a lógica das milícias. Isso não é uma milícia, não estamos fazendo essa acusação. Mas o que são as milícias que hoje dominam o Rio de Janeiro? As milícias do Rio de Janeiro são os policiais mal remunerados, e depois policiais corruptos, fazendo o serviço próprio. Então, nós sabemos que o primeiro passo do processo de degeneração do corpo repressivo do Estado, nós sabemos que isso existe muito também no Rio Grande do Sul, é o policial trabalhar para o pequeno comerciante ali, que vai dar uma ajuda para ele cuida melhor da área daquele comerciante que deu um pouquinho. É o bico, o processo de corrupção começa assim. No caso do Rio de Janeiro, já chegou num nível tão avançado, que já o corpo de repressão já está ligado ao tráfico. Então, o Rio de Janeiro já deu esse salto. O Rio de Janeiro já tem boa parte da polícia
do Rio de Janeiro controlando o tráfico de drogas. No Rio Grande do Sul isso não chegou ainda, mas nós já tivemos casos. Nós tivemos em Porto Alegre já, acho que 3 semanas atrás, 10 policiais ligados ao tráfico do Rubem Berto. 10 policiais. 10 policiais presos em Porto Alegre, não é no Rio de Janeiro. Então, o corpo repressivo está se degenerando no Brasil. Por isso que nós, um dos debates que nós queremos fazer na campanha, nós estamos fazendo na campanha, com 11 segundos, né, e com os debates de 1 minuto e 30 segundos para lá e para cá, é a política de legalização das drogas. Não tem mais como não ter uma política de legalização das drogas no Brasil. O Brasil vai virar um México. O México já tem um problema para sair da questão do crime ligado às gangues do tráfico, porque tem muito peso na economia. O Israel, que é presidente pessoal, teve lá na eleição, são o quê? 500 mil pessoas diretamente envolvidas, é isso? 1 milhão de pessoas diretamente envolvidas nesse negócio. Então, já é um problema, já é orgânico da sociedade mexicana a questão das drogas. O Brasil não é tanto assim ainda, mas já está se acelerando. O Rio de Janeiro já está bastante complicado para mudar a economia do Rio de Janeiro. Já tem peso o tráfico de drogas. Então nós precisamos legalizar urgentemente para não virar México. No caso nosso, custou caro. Nós já perdemos uma companheira. A Marielle, que foi assassinada, nós não sabemos exatamente por que ela foi assassinada. Não sabemos o motivo exato. Em parte nós desconfiamos que é porque ela era assessora do Freixo, e o Marcelo Freixo, para quem não conhece, que é deputado estadual do pessoal do Rio de Janeiro, quem não viu o Tropa de Elite 2 precisa ver, porque o Tropa de Elite 2 mostra que é o Brasil, já piorou de lá para cá bastante, mas o Tropa de Elite 2 mostra que é o Brasil, que era o Marcelo Freixo, era o deputado Fraga, que foi quem fez toda a CPI das milícias do Rio, botou miliciano na cadeia, tem miliciano na cadeia ainda hoje, mas tem miliciano que já saiu da cadeia, e miliciano que já saiu da cadeia elegeu vereador, elegeu deputado, e o PMDB do Rio de Janeiro ninguém precisa, né? Está aí o Sérgio Cabral, não sei, com 100 anos de cadeia pela frente, mas então aí, no caso do Rio, pode ter sido vingança contra o próprio Freixo, que o Freixo, o Marcelo Freixo, que é nosso deputado, ele é obrigado a andar com seguranças. Ainda tem seguranças do Estado que conseguem fazer um trabalho de função pública. Mas esses debates nós precisamos fazer. Ele é nacional, é de legislação nacional, mas em termos de governo, se pode ter um governo, eu acho trágico, isso é uma das maiores críticas que eu tenho ao PT, que o PT tenha governado tanto tempo e não tenha pautado essa mudança. Isso é difícil mudar. O Uruguai mudou. O Uruguai é um país que tem uma cultura muitíssimo avançada. Nos Estados Unidos há muitas mudanças em relação a isso. Portugal mudou. A política de drogas que nós temos é a política que foi pensada pelo Nixon nos anos 60, na ONU. Isso já está totalmente defasado. A ideia de guerra às drogas se demonstrou falida, como guerra aos pobres, aos jovens. Então nós queremos fazer esse debate, ele é nacional, mas um governo do Estado pode também mudar a orientação. Atualmente, a orientação que a polícia do Sartori tem é de prender. Eles ganham meta por prisão. Então o Rio Grande do Sul, nos anos 2000, tinha 13 mil pessoas presas, agora tem 40 mil. Tem todo um setor que acha que tem que prender mais. 40 mil pessoas, quer dizer que se multiplicou o número de presos, a insegurança piorou e acham que tem que prender mais. Nós achamos que não tem que prender mais. Nós achamos que tem que mudar a qualidade da prisão. Porque atualmente tiram o sujeito, um cara que é preso com 14, 15... 20 anos na Restinga, no Rubem Berta, ele vai para os presídios, ele sai dos presídios com muito mais ligação com o crime. As facções criminosas, todas elas dominam os presídios, isso aí já é público. Então, um governo pode, ao invés de ficar dizendo, prendam o jovem assim, porque, claro, se o policial tem meta de prisão, onde é que ele vai prender? Parece que é mais fácil prender lá na Restinga, né? Pega lá, um jovenzinho, está vendendo maconha, vai lá e dá um chute, e prende, cumpriu meta. Agora, vai desbaratar a quadrilha de assaltante de banco, vai desbaratar gente que faz tráfico de criança, vai fazer esse trabalho policial que exige mais inteligência. Aí, eu e o Felipe, nós estávamos andando na Ipiranga, estávamos escutando o rádio, um caso de uma patrulha da polícia militar que viu um carro clonado, viu a placa do carro clonado, aí já foi fazer a abordagem direta. Então, na abordagem direta contra o carro clonado, o cara fugiu, obviamente, era um bandido, fugiu, atropelou uma mulher, fratura exposta. Mas se isso é preparo de uma polícia, se isso é polícia, o cara vê que a placa é clonada, os caras não têm comunicação,
Não podem ligar para outra viatura, para outra central, para monitorar o andamento do carro e fazer a abordagem quando o carro já não estiver na independência? Então, são coisas básicas que nós não temos. Então, se tem que ter política de segurança pública. Nós fazemos um debate geral, mas nós achamos que a política de segurança pública não pode priorizar prender jovem da periferia que faz tráfico de drogas. A política de segurança pública tem que ser priorizar os homicidas, combate ao homicídio, combate ao latrocínio, combate ao feminicídio, o combate às agressões contra as mulheres. Nós tivemos em 2017 22.500 casos de agressões físicas contra mulheres, de lesões corporais. Nós temos que ser uma casa só de abrigo contra as mulheres, e a outra de abrigo e de proteção das mulheres. E parece que a segunda é uma que foi, no final das contas, acabou virando oficial, que é do Abirabal, né? Exatamente, que era uma ocupação, que era a ocupação dos lanceiros negros, que foi despejada violentamente pela polícia. O pessoal ocupou um outro lugar e acabou sendo um centro de assistência para as mulheres, não em função do governo, em função do movimento. Candidato, por favor, dentro da política educacional, as escolas estaduais vivenciam um ambiente de degradação e dificuldades na renovação de equipamentos. Dentro de uma realidade em que profissões e habilidades se transformam, o que o senhor acha de um programa de compra de vagas nas escolas particulares que tem um IDEB maior e um custo menor? Nós estamos contra esse programa de compra de vagas. Isso também é parte da privatização da educação. Então, nossa linha é uma linha de apoiar a educação pública, não reproduzir essa lógica privatista. 10ª questão. Qual o tratamento que será dado aos incentivos fiscais, como o Fundopem e outros, e qual a sua política de atração de investimentos? Olha, sobre o Fundopem nós já falamos. Sobre a atração de investimento, não é simples, porque tem uma crise geral do capital. Agora, nós temos um ativo no Rio Grande do Sul que eu creio que é pouco explorado, ou pelo menos explorado de modo insuficiente, que é justamente as universidades. Nós precisamos fazer com que o Rio Grande do Sul seja algum polo de avanço na tecnologia. Teve uma empresa alemã agora, SAP, o nome da empresa, eles estão com um plano de expansão da planta deles em São Leopoldo. É uma empresa de tecnologia. Por que eles vão para lá? Eles vão para lá, que eu saiba, não tem nenhum incentivo fiscal para essa empresa alemã de tecnologia. Eles vão para São Leopoldo, porque o Rio Grande do Sul é próximo da Argentina e do Uruguai, então eles têm algum nível de relação com o Cone Sul, e eles vão para São Leopoldo por causa da Unicinos. Bem, nós temos que fazer isso em todos os lugares, nós temos que incentivar. O plano nosso tem que ser o oposto do que está ocorrendo. Nós sabemos que o plano dos governos, ele é um plano que está diminuindo ainda mais o investimento público. E se reduzir ainda mais o investimento público, não vai ter como ter efeito multiplicador nenhum, não vai ter como ter planificação, não vai ter como ter progresso, não vai ter renda, não vai ter emprego. O Estado nisso precisa ser parceiro, né? E a atração de investimentos. Universidades é ponto fundamental, mas nós sabemos que esse governo está desmontando tudo. Quer dizer, então, a Cientec, que poderia ajudar, eu sei que tem um colega que fez estágio ali na Cientec. Bem, a Cientec estava fazendo os planos de ver como podia fazer o aproveitamento da energia de Candiota, lá do carvão de Candiota. Bem, que a primeira impressão que o cara tem é que não dá, né? Porque é carvão, coisa... Não, mas na Cientec havia pensamento, havia reflexão de como poder fazer com que aquela região fosse aproveitada, que essa energia fosse aproveitada, porque se ela não for aproveitada, significa 2.000 empregos perdidos, numa região que já é pobre, que Bagé, Candiota, Ulha Negra, toda aquela região é pobre. Agora, se tu tem uma Cientec que está trabalhando ali, isso é ter política de desenvolvimento, porque a Cientec também ajudava as empresas. A Cientec não ajudava só o Estado, a Cientec ajudava as empresas. E o Sartori está fechando, está liquidando a Cientec. Tá? Então, são linhas opostas. Nós pensamos que tem que ter a política de isenção fiscal, não. Essas isenções fiscais que são feitas, elas não se justificam. Eu dei o exemplo indecente do Lírio Parisotto, mas poderia dar o exemplo. Bem, tem o exemplo da indústria automobilística, o exemplo da indústria do fumo, no mundo inteiro, pelo que eu sei, as indústrias do fumo são mais taxadas, não menos taxadas. São mais taxadas. Aqui não, aqui elas têm isenção. Mas é uma coisa, são coisas absurdas. Então, a pergunta sobre isenção, de jeito nenhum, nós queremos, porque as pessoas não acompanham isso. Então, isenção, tu vai deixar, o sujeito vai poder, ele não vai pagar o
o tributo, então mais na frente vai gerar tributo, porque vai conseguir ter novo investimento, isso vai gerar emprego e renda, a economia vai crescer, tudo essa conversa, porque o esquema das isenções fiscais vem desde sempre. Então, nós nisso